Muito bem, uma boa tarde. Começamos agora o programa Simara Ellery, aqui da sua Camaçari TV, mas com um coração bastante pesado, que é como está o coração do Brasil e do mundo inteiro. Quando a gente vê numa cidade universitária, como é Santa Maria, que o nome todo é Santa Maria da Boca do Monte, lá no Rio Grande do Sul, aquele trágico acidente com aqueles jovens todos, porque a cidade de Santa Maria é uma cidade universitária, assim como Coimbra, lá em Portugal, a cidade dos universitários. Então, é lamentável esse ocorrido. A frase da presidente Dilma foi uma frase que me marcou. A entrevista que a Dilma deu após o ocorrido, ela encerrava dizendo: eu queria dizer o quanto, neste momento de tristeza, nós estamos juntos e necessariamente iremos superar mantendo a tristeza. Superar mantendo a tristeza. Quer dizer, esquecer nunca. Aquelas famílias todas enlutadas. Vocês veem, meus amigos, que uns dizem que ali foram mortos 234 jovens. Outros chegam a dizer que chegou já em torno de 245 jovens. Não importa. Podia ser 1, 5, 10. Mas isso já mostra o que é a nossa incompetência. O que é o nosso poder público. É lamentável isso. Então você coloca ali uma casa de show, de espetáculos, e no momento em que vai se dar o habite, a gente sabe, é capaz de correr dinheiro. E aí, uma única porta de saída. Uma pequena porta perto do palco, porque inclusive foi mostrado ontem no Fantástico, até a planta baixa ali daquela boate. Um nome simpático, Kiss, né? Mostrando beijos, alegrias, era o que aquilo tinha. Então, veja, tinha uma saída e confundiu os jovens. Eles correram, mas a porta que eles abriram foi a porta de um banheiro pequeno. E depois, quando todos mortos, vocês viam um corpo por cima do outro, colocados assim. Moças com a saia lá em cima. Nunca podia imaginar essa mocinha, quando saiu de casa, que se vestiu com tanto carinho, que se penteou, se maquiou, se perfumou, fosse acabar morta daquela maneira. E seus pais, que viram a jovem sair e depois, quando encontraram, já não tinha mais vida. Então, uma frase que também me chamou a atenção foi a do jornalista da Globo, o Alexandre Garcia, quando ele diz: não aprendemos com as tragédias, por isso repetimos as lágrimas. Quantos lugares deste mundo que nós vemos, de repente, no hotel ou numa festa, mortes através de incêndios. São tantos os lugares. Eu já cheguei, eu acredito, não sei se eu já disse isso aqui, nessa mesa minha aqui de trabalho, mas há muitos e muitos anos, algumas dezenas de anos, nos Estados Unidos, ocorreu um incêndio num cinema. Acontece que na hora que as pessoas correram para a porta do cinema, a porta abria para dentro. Então, quando as pessoas queriam abrir a porta, a multidão de trás não deixava, porque empurrava a porta. Então, nos Estados Unidos, toda a porta de loja, de teatro, de cinema, qualquer canto, ela abre para fora, dando a liberdade de quem for sair correndo para se livrar de alguma coisa. Então, foi o que aconteceu para nós. Uma tragédia. Santa Maria da Boca do Monte. Nós nunca vamos esquecer. A segunda maior tragédia nos Estados Unidos. É uma cidade universitária, como eu já disse, por isso sabe-se que muitos jovens morreram de forma dramática. É pena que tenha sido assim. O segundo maior incêndio do país, porque o primeiro foi em 1961, no Gran Circo Niterói, quando morreram 503 pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo. E dizem que foi ali um incêndio criminoso.
né? Nós tivemos também o edifício Joelma, aonde tem uma coisa terrível, aonde uma pessoa se jogou. É uma cena que sempre quando querem mostrar, o edifício Joelma, em São Paulo, mostra uma pessoa caindo, porque o fogo é tanto que a pessoa diz, bom, eu estou morrendo aqui. E vai morrer aos poucos sentindo calor. O rapaz se jogou lá de cima e é aquilo como se fosse um filme terrível, né? Um corpo que cai. Você vê aquele corpo caindo ali. Então, é o que a gente vê. E de acordo com o coronel comandante do Corpo de Bombeiros, em entrevista à Rádio Gaúcha, o Guido Pedroso de Melo, o fogo aterrador teria iniciado por um componente da banda ao acionar artefatos pirotécnicos usando um sinalizador que acabou por atingir o teto de gesso da Boate Kiss, provocando as chamas que atingiram instrumentos acústicos e sua fiação, e com isso provocou esse gás tóxico que matou a maioria das pessoas. Bom, mas o que diz o coronel, ele deu essa informação, o coronel comandante, ele disse, inclusive, que aquela boate tinha sido vistoriada e que aquilo que a gente usa para extintor de incêndio, aquilo tudo tinha sido vistoriado porque tinha terminado quase no final do ano de 2012. Mas a polícia já está dizendo que não. Que desde agosto que já estava para ser renovado todos esses aparelhos de extintor de incêndio. E mais, quando esse sinalizador atingiu o teto, que já tinha sido rebaixado, que começou o incêndio, um dos rapazes da banda pegou o extintor, botou para cima e não funcionou. Então, quem permitiu que esta boate estivesse funcionando? Já foram presos 2 componentes ali, que faz parte dali da boate, mais um dos donos da boate. Mas é preciso saber quem permitiu que ela funcionasse. Então, Santa Maria, que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, tem 270 mil habitantes. E a cada momento, pela manhã, quando eu acompanhava, chegava uma notícia dizendo, agora é oficial, tem tantos jovens mortos. E, como eu já disse, foi por intoxicação. A nossa presidente, que estava em Santiago do Chile, nascida em Belo Horizonte, mas que politicamente se fez em Porto Alegre, estava visivelmente chocada, visivelmente magoada com o que aconteceu. E ela cancelou sua agenda de compromisso, deu uma entrevista leivada de emoção e retornou ao Brasil de imediato, indo pessoalmente ao local da tragédia. Bom, foi realmente um acontecimento doloroso. Como já disse, é doloroso imaginar jovens tão cheios de sonhos, com o futuro pela frente, onde anteviam grandes e promissoras realizações profissionais, jovens cheios de vida, de amores, de paixões, com saúde e beleza, aquela beleza que a idade propicia saírem deste contexto em fração de minutos. Como ficam seus familiares, seus amigos, seus colegas? Passaram pela vida com a rapidez do estalo dos meus dedos. Assim também nos fazem meditar sobre a morte, sobre o tempo, sobre a vida e os nossos relacionamentos com nós mesmos, com os outros, relacionamento inclusive com Deus. Se espiritualmente estavam preparados para a partida, talvez não. O jovem pensa diferente. O jovem acha que ele não vai morrer nunca. É audaz, é destemido. O jovem vive em seus momentos que acreditam eternos. Portanto, somos nós, os que aqui ainda estamos nesta vida, que temos que orar por eles, pela sua passagem,
o seu encontro espiritual. Então, que eles sigam em paz e que os seus familiares também possam receber o conforto espiritual. Mas Dilma Rousseff, ela vem inaugurando um novo estilo. Por que eu digo isso? Porque Dilma interrompeu visita ao Chile e foi comportar os gaúchos. E durante seus governos, o ex-presidente Lula se manteve afastado de grandes tragédias, sendo elas naturais ou não. Mas não era com ele, com o Lula. Ele jamais visitou o local onde caiu aquele Airbus, aquele A320 da TAM, em julho de 2007, quando morreram 187 passageiros e tripulantes do voo JJ 3054 e mais 12 que se encontravam no solo. O avião partira de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, São Paulo, onde se deu o acidente. O presidente Lula somente receberia os familiares das vítimas mais de um ano após a tragédia. Outro caso, o então presidente também não visitou as áreas atingidas pelas enchentes em Santa Catarina em novembro de 2008, quando morreram mais de 100 pessoas, senão ele só foi vê-las 2 semanas depois da tragédia, sobre verdadeiro clamor nacional, quando o Brasil ficou dizendo: o presidente Lula não vai lá, não chega perto. Pois bem, aí o Lula resolveu ir, e mesmo assim, por meio de sobrevoo de helicóptero, mas apertar a mão, sentir a dor, ver de perto, não é com ele. Ele tampouco interrompeu as férias dele no início do ano, na base naval de Aratu, na virada do ano de 1º de janeiro de 2010, enquanto a população do estado do Rio de Janeiro chorava dezenas de mortos em deslizamento de terra. Ao contrário, o presidente Lula se deixou fotografar, como vocês estão vendo aí, carregando um isopor com bebidas a caminho da praia na base naval. E neste domingo, Lula, com a sua mulher, Marisa, como sempre o fizeram, quando era presidente, ela, a primeira-dama, divulgaram nota de solidariedade aos familiares das vítimas de Santa Maria. Mas ela, a Dilma, ela vem inaugurando um novo estilo. Ela mostra que o povo brasileiro é carne de sua carne. Que o povo brasileiro é sangue de seu sangue. Que com esse povo conta e por ele a Dilma vibra, partilha e também se apieda e chora. Presidente Dilma, eu fiquei aqui feliz e agradecida por vê-la encerrar compromissos oficiais para ir ali chorar junto daquele povo enlutado, do seu povo brasileiro. Eu sinto profundamente que há uma diferença entre a presidente Dilma e o seu mentor, o ex-presidente Lula. Para mim, há um fosso imenso que separa os dois. Meus amigos, nós aqui vamos falando, obviamente, com emoção, porque somos, né, mãe, né, temos filhos, netos, bisnetos, temos amigos também, temos de vez em quando a notícia de um amigo que perde um filho, e a dor é muito grande, é muito grande. Bom, falei de Dilma e mudo de notícia. O nosso governador, Jacques Wagner, já entrou também em campanha para 2014. Ele disse que não, palavras dele, não tem dúvida de que ele, ex-presidente Lula, é o maior cabo eleitoral que a presidente Dilma tem. E disse mais, que o principal coordenador da campanha de Dilma será Lula. Bom, vai ser. Ele, eu tenho a impressão que na altura dos acontecimentos, pelos escândalos
que a cada momento nós vemos, ele já começa a perder espaços. Mas, como diz o jornalista Samuel Celestino, em seu artigo do domingo, no Jornal à Tarde, Lula nasceu para ser político, e político é. Por intuição e por melhores, reconheça-se. E dos melhores, reconheça-se. Então, ele nasceu para ser político. Ele é político. É político intuitivo e dos melhores. E nós temos que reconhecer. É aquele que fala aquilo muitas vezes que o coração não manda. Promete aquilo que tem certeza que não vai cumprir. Então, eu sou mais Dilma. Até ela provar em contrário. Não era Dilma. Mas hoje, eu já começo a ver que há uma Dilma sim diferente. E ela vai querer ser uma grande estadista. Olha, uma outra notícia que nós temos é o estádio superfaturado do Distrito Federal. Meus amigos, o estádio Mané Garrincha, mais caro estado da Copa. Um desvio de 212 milhões de reais. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o Estádio Nacional de Brasília, que é o nosso Mané Garrincha, tem em seu orçamento distorções que chegam a essa marca escandalosa de 212 milhões e 300 mil reais. Desfalque. A arena mais cara da Copa do Mundo de 2014, com custo estimado de 1,5 bilhão de reais, o estádio foi investigado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que cobra a devolução de 99 milhões e 900 mil do consórcio construtor e abriu prazo de defesa para o governo local explicar outros 112 milhões e 400 mil de desvio identificados. Os problemas encontrados foram superfaturamento, cobrança dupla de serviços, erros de quantitativos e mudanças do projeto original. Então, que seja investigado e para a cadeia quem desviou. Isso nós esperamos que assim seja. Mas, meus amigos, eu dei um espaço, porque abri o programa falando da dor dos brasileiros, mas não posso deixar, como as televisões, como nós vimos aí, que tiveram que mostrar o futebol, os sucessos, os aplausos e algumas outras coisas. É como diz uma música dolorosa que diz: tu passas pela rua e a vida continua. A vida continua. Então, nós vemos que nós tivemos aqui a lavagem do Jauá, que ocorreu na véspera dessa tragédia lá de Santa Maria da Boca do Monte. E como foi uma festa já acontecida e faz parte do turismo da nossa terra, nós não podemos deixar, mesmo com o coração em dor, de mostrar aquele minuto, aquele momento de alegria, porque nós passávamos aqui em Camaçari. Embora tenha havido um grande desencontro inicial, quando as baianas estavam esperando uma condução da prefeitura chegar para pegá-las cedinho lá em Arembepe, e a festa seria em Jauá, e o carro foi buscá-las, a caminhonete foi buscá-las lá em Barra do Pojuca. Chegaram atrasadas, deu-se o início da festa, os filhos de Gandhi foram à frente, as baianas depois não quiseram entrar, mas depois acabou tudo dando certo. Ficaram tristes, mas tudo deu certo. Vamos ver como foi lá a festa de Jauá. A lavagem de Jauá, realizada na última sexta-feira, deu sequência ao calendário de festas religiosas do município de Camaçari. De acordo com dados da Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas se reuniram para comemorar a festa em homenagem ao santo padroeiro Bom Jesus dos Navegantes.
Levados aos sons de música em Yorubá, os fiéis agradeciam por mais um ano e faziam seus pedidos. Estamos aqui com o Pedro Silva, que está fazendo a animação dessa galera. Pedro, há quanto tempo você já participa da lavagem de Jauá? Já há uns 6 ou 7 anos, e todas as vezes que nós somos convidados, nós vimos, nós animamos, nós confraternizamos com o pessoal, a prefeitura sempre convidando a gente sempre participando com aquela alegria, e fazendo também uma prévia do Carnaval de Salvador. O público estava composto por autoridades políticas, grupos religiosos e culturais, moradores locais e visitantes. Eu venho da França e trouve que a festa assim está muito boa. Está bom festa, gostou de tudo aqui, comer aqui está muito bom, eu gosto baiana. Sou paulista, tô aqui passeando, tô admirando, tô gostando, né? O que achou da alegria dos filhos de Gandhi aqui? Eu fiquei feliz, né, de ver a união, né? Tem toda uma tradição. Sempre, de muito tempo, ótima, animada, maravilhosa, a gente só se diverte. E o esposo da senhora, seu Mário, o senhor também gosta da lavagem? Gosto, sim, a gente sempre está aqui, todo ano acompanhando. Estou achando ótimo, né, porque dá uma tradição e eu estou achando o cortejo está muito bom. Estou achando ótimo, né? Parabéns, prefeito Ademar. Primeira vez que eu vejo a lavagem daqui de Jauá, mas estou amando. Já quer vir outras vezes? Com certeza, para o ano estarei aqui. Muito lindo, tudo muito lindo. É uma tradição em todas as cidades praeiras, né? Como tem desde o Rio Grande do Sul, que tem lá Nosso Senhor dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, aqui na Bahia a gente tem essa tradição, né? Como tem o Bonfim. E aqui mostra a riqueza do nosso município, né? Que a gente vê aqui de Busca Vida, do Rio Joanes ao Rio Pojuca, a gente tem lavagem em todas as comunidades. Isso mostra a riqueza cultural que nós temos na nossa cidade. As nossas festas populares é um marco na história desde o início da formação da liberdade, da democracia, né? Então nós temos uma história que mantém viva a história, o resgate da trajetória de vida, o festejo, a celebração da vida, da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, de homens, mulheres, homossexuais, negros, enfim, dos direitos humanos da sociedade. Sem dúvida é muito importante parabenizar inclusive a coordenação de evento, o prefeito Ademar, por dar continuidade, né, aos festejos, às lavagens do município de Camaçari. Eu que sou morador de Jauá, moro aqui em Jauá há quase 3 anos, eu acho isso aqui um paraíso. Estamos aqui aproveitando, curtindo junto com a comunidade. É muito importante dar continuidade a esse trabalho que Caetano iniciou e que a Ademar vem aí dando continuidade. Olha, a gente tem participado de todas elas, né? Nós estamos percebendo que ao longo do tempo essas lavagens têm perdido a importância. Acho que pela falta de mobilização, não só da comunidade, sobretudo dos turistas e veranistas que estão aqui, mas sobretudo por uma integração maior. Mas, de qualquer forma, é preciso que a tradição seja mantida. O que a Bahia tem para oferecer ao turista são esses eventos, né? A cultura, a nossa cultura. E Camaçari também, como parte importante, né, do verão da Bahia, tem que fazer a sua parte nisso aí. Mas precisa melhorar um pouco. As lavagens da orla, elas são sempre muito importantes e sempre muito bonitas. Só que esse ano está tendo uma desorganização. Hoje mesmo eu vi as baianas se queixando que a lavagem está na frente das baianas. E a tradição da lavagem é as baianas que puxam o cortejo. Mas enfim, foi um acidente, vamos procurar corrigir. Está aí a queixa das baianas para a administração pública tomar uma solução para que não aconteça em Arembepe e nem outra lavagem. Mas enfim, nós estamos em festa, tá de parabéns Jauá. Tá de parabéns todos os camaçarienses. Que Deus abençoe. Eu acho muito importante esse sentimento religioso. A nossa lavagem, eu vejo que as coisas em Camaçari estão acabando. A lavagem sempre foi uma lavagem mais bonita, uma coisa que o povo participava, e a gente sabe que por falta de organização essas coisas o povo está se afastando. Então é preciso que se organize mais, é preciso que o santo comece a proteger Camaçari, porque é isso que a gente precisa. É sempre bom a gente prestigiar as manifestações culturais da nossa cidade, né?
Eu fico emocionado quando eu vejo as charangas, as baianas saindo num cortejo para fazer a lavagem de algum distrito que seja da nossa cidade. No final do percurso de 2 quilômetros, em frente à Associação de Moradores de Jauá, o sacerdote de candomblé, Tata Ricardo, fez as honras e pediu proteção e luz para todos. Mas uma confusão causou um pouco de transtorno para a continuidade da festa. Acontece que as baianas não estavam de bom humor. Pois a procissão foi iniciada sem a presença delas. A coordenação mandaram o ônibus para Barra de Pojuca pegar a baiana. Em Barra de Pojuca não tem baiana, só tem baiana em Arembepe, que faz a lavagem da orla de Arembepe. Então essa coordenação que entrou tem que parar para acertar e conversar com as baianas certas, que é a Marisete, sou eu, e Delci, que organiza a lavagem da orla de Camaçari. É por isso que vocês chegaram atrás. Ficamos chateadas, porque a gente ficou no trânsito, o prefeito veio com a lavagem da frente, sem uma baiana, isso é falta de respeito com a orla. E logo a alegria voltou a ficar estampada nos rostos das baianas. O subcomandante da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar falou sobre a movimentação do cortejo. Graças a Deus é uma tradição aqui da festa da orla, as lavagens, né? Com a participação do povo, o Filho de Gandhi, as baianas. E graças a Deus sempre é normal, né? Para a Polícia Militar, um trabalho até agradável. Nós vamos acompanhando e vamos também curtindo essa tradição aqui da orla de Camaçari. Esse ano, então, só alegria, não teve nenhuma confusão agravante aqui? Desses 8 anos que eu já participo aqui da Polícia Militar aqui na orla, nunca teve nenhum fato grave, né, na lavagem. Os problemas que tem maiores são da festa propriamente dito, mas estamos aí para conter e atuar quando necessário. Depois de um longo percurso e um dia ensolarado, nada melhor do que tomar um banho de água doce e se refrescar nesse calorzão. Com certeza, apesar de não suar muito, porque estava montado, mas o calor tá demais, aí tem que dar uma refrescada na cabeça também. Vai começar o ano de alma lavada? Já participei de Guarajuba a semana passada. Eu, como um ex-morador de Jauá, amigo dos nativos aqui, sempre frequento Jauá. Mesmo trabalhando nesse dia, eu tiro de folga para estar aqui. E a festa só será encerrada na noite desta segunda-feira, com o tradicional Baile dos Coroas, realizado na praça principal da localidade, a partir das 19h30. Olá, Simara, vamos conversar aqui com o tio Souza, ele que é guru do Afoxé dos Filhos de Gandhi. Tio Souza, qual a importância para o senhor de estar participando de eventos como esse aqui na nossa cidade? Olha, a importância não é só para nós do Afoxé Filho de Gandhi, a importância da própria programa de Simara, né? E de todos vocês que estão registrando e documentando esse momento tão cultural aqui na região de Camaçari. E é tão importante quanto todo o povo que aqui está participando. E o Gandhi, como sempre, marca presença em todos os acontecimentos culturais daqui da cidade de Camaçari e região. Um axé para a apresentadora, quero parabenizá-la pelo excelente e brilhante programa que você faz todos os dias, não é isso? Parabéns, você que tem esse programa maravilhoso aqui na TV Camaçari. Um axé bem forte para você, para a sua equipe de produção e para toda a comunidade, população da cidade de Camaçari e região. Axé. Pois é. Axé, filho de Gandhi, muito bem. Olha, trabalhadores da Petrobras Bahia decretam greve e exigem melhoria no PLR. Os trabalhadores do sistema Petrobras da Bahia decretaram greve de 24 horas a partir de hoje, devido à reivindicação de melhoria no pagamento da participação sobre lucros e resultados, que é o PLR. E segundo a direção da Sindipetro Bahia, apesar de garantir a remuneração dos acionistas de forma integral, a Petrobras reduziu o piso dos trabalhadores ao alegar que o lucro da estatal caiu no período. E durante o manifesto, em todas as unidades da Petrobras e suas subsidiárias, que é a Transpetro, Fafem, Pebio e nas áreas da Pituba, não haverá troca de turnos nem funcionamento do setor administrativo.
Eu quero, já que eu falei aqui em Petrobras, eu tinha uma notícia que eu me fiquei muito triste, muito chocada com relação à Petrobras. A Petrobras não está bem. A Petrobras está devendo mais do que ela está arrecadando. É como eu posso dizer, um supremo paradoxo. Quer dizer, um contrassenso. É um absurdo. A economia compreende todas as atividades do país, mas nenhuma atividade do país compreende a economia. Veja-se o que acontece com a Petrobras, por que eu estou dizendo isso. Compreendida na estrutura governamental, a estatal petroleira não consegue compreender os desígnios do governo para ela. A pretexto de deter a carestia, Brasília está comprimindo os preços dos combustíveis. A inflação, essa, continua subindo. E as contas da Petrobras estão se desarrumando, se desarranjando, podemos dizer assim. Então, a companhia faz mais despesa do que sua receita é capaz de cobrir. Por que eu estou dizendo isso? Eu amo a Petrobras. Eu fiz parte da geração que tinha a Petrobras como sendo uma das coisas mais importantes, como é, do nosso país. Né? Então, a prova disso, que eu estou dizendo, é que nos últimos 4 anos, quer dizer, de 2009 a 2012, abriu-se em sua escrituração um buraco estimado em 54 bilhões de reais. Não é de 54 milhões, não. São bilhões de reais. Com a caixa registradora vazia, a Petrobras mantém seus investimentos a custas de empréstimos. A Petrobras está pedindo empréstimos. Gente, eu estou perplexa. Mas eu acho que ela entrou naquilo que a gente chama inferno zodiacal. Porque a sua capacidade de endividamento está roçando o limite. Porque até dezembro do ano passado, as dívidas da Petrobras somavam 133 bilhões e 900 milhões de reais. A cifra corresponde a 2,5 vezes a capacidade da empresa de gerar caixa. Então, não é à toa que a Petrobras está aqui mendigando reajustes imediatos para a gasolina, para o diesel, para o gás. Vocês entenderam, meus amigos? É isso. Não temos energia elétrica suficiente para nos suprir. O gás precisamos importar. E agora, como se isso não bastasse, é a própria Petrobras, o orgulho brasileiro, que o Lula colocou a perigo. Pensando bem, soava falso quando o governo anunciava aquela infinidade de poços descobertos a cada semana. E junto com a animação fraudulenta, vinha a descoberta do pré-sal. Mais uma área imensa do pré-sal. Aquela coisa. Era para animar o povo brasileiro. Nós precisávamos acreditar nas descobertas desses poços. A cada notícia que o ex-presidente Lula divulgava para a nação, massageava o ego do povo brasileiro, que se achava autossuficiente em petróleo. Isso foi, durante anos, aquilo que a gente chama de propaganda enganosa. Merece uma CPI, a CPI do pré-sal. Para onde foi a dinheirama? Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Para onde foram aqueles poços que a Petrobras ia descobrindo? Eu não estou entendendo. É por essas e outras que o grande Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras naquela época, é hoje ele um mero secretário de planejamento do governo Wagner. Eu digo mero secretário se comparado com a grandiosidade da função que o Sérgio Gabrielli detinha, a que era de presidente da poderosíssima Petrobras. A Petrobras é conhecida no mundo todo como potente, poderosa, grandiosa, rica, muito endinheirada mesmo, e a secretaria que Gabrielli ocupa é um nada se comparada à potência de uma em relação à outra. Sérgio Gabrielli, se candidato a governador, será sabatinado, virado pelo avesso, e com ele vai junto o Lula.
Dilma não nutre nem um pouco de simpatia por ele. Se todas as informações da Folha de São Paulo procedem, a nação brasileira tem que se posicionar. Peço a Deus que Dilma proteja o Brasil, proteja, portanto, a Petrobras e pertença a uma outra cepa, a uma outra linhagem. É o que nós estamos, então, esperando disso tudo. Mas como última notícia para vocês, da minha primeira parte aqui, eu quero falar do que aconteceu com o Adhemar Delgado, o susto do Adhemar Delgado na viagem que ele estava fazendo ontem para Brasília. O prefeito passou esse susto na tarde do domingo durante um voo para Brasília. Delgado estava entre os passageiros da aeronave da companhia Avianca, no voo 6227, que apresentou problemas, precisou voltar a Salvador e teve de fazer um pouso forçado na capital baiana. Uma pane no ar-condicionado da aeronave causou um superaquecimento. O calor passou dos 40 graus dentro da aeronave, dentro do avião, e provocou mal-estar em muitos passageiros. O desconforto ficou ainda mais intenso com a falha do sistema de liberação das máscaras de oxigênio. Com escalas em Jequié e Curitiba, o voo tinha como destino final a cidade de Brasília, onde o Adhemar Delgado tinha um compromisso marcado na manhã de hoje. O prefeito de Camaçari seguia com os colegas de Itabuna, que é o Vani do Renascer, de Barro Preto, que é Jaqueline Mota, com o prefeito de Camaquã, Ângela Castro, e de Piauí, Deraldina Araújo, para o encontro com a presidente Dilma Rousseff. Ele disse que esperavam, palavras dele, vou dizer como ele falou, esperávamos que ao voltar para o aeroporto de Salvador, a gente tivesse escada, ambulância, todo o processo. Ficamos no avião em torno de 15 minutos, morrendo de calor, com um calor insuportável. Aí o pessoal arrombou a porta de emergência. E disse mais, fiquei indignado com a falta de respeito, a incompetência da empresa Avianca e até agora não sabemos quando vamos para Brasília. Mas ele já está em Brasília, chegou hoje pela manhã, ficou ontem até 8 horas da noite no aeroporto, mas o voo dele pegou um voo hoje pela manhã e já desembarcou no aeroporto Juscelino Kubitschek para o encontro de prefeitos do PT com a presidente Dilma. E depois ele inicia uma série de encontros nos ministérios e terá audiência com o ministro e amigo Jorge Age, titular da Controladoria Geral da União, que é a CGU, no DENIT e outras estruturas federais. Então, meus amigos, essa minha parte eu vou encerrando agora e nós vamos ter uma entrevista com André Nascimento e ele vai nos falar sobre o Conselho dos Homens Reunidos do Bairro, né? Agora, qual é o bairro que você não botou? O bairro... Ah, em qualquer bairro, não é só do bairro da Bomba. É brasileiro, tá certo. Então, no último caso, a gente diz, para querer trazer para cá, é de interesse de toda a nossa terra, né? Então, vamos dar uma paradinha muito rápida e vamos ter aqui uma entrevista com André Nascimento. De interesse de todos nós, hein? Vamos nos organizar, gente. É muito importante uma organização dos seus bairros, porque assim vocês têm mais condição de poder reivindicar o que quer para o prefeito, ao prefeito. Bom, uma paradinha rápida, voltamos já já com Humberto Ellery, Eli Ellery e André Nascimento. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada.
Meus amigos, minhas amigas de Camaçari, alegria muito grande estar aqui novamente com vocês, aí sendo visto na casa de cada um de vocês, adentrando a sua casa. E nós trouxemos hoje aqui um jovem que vem discutir um problema muito interessante para todos nós. Nós sabemos da importância do homem e da mulher, de todos, dos jovens, dos idosos. De idoso não, eu não gosto dessa palavra idoso, eu gosto da palavra de velho. Os velhos, porque velho é muito mais carinhoso. Idoso, imagina um filho meu chegar e bater no meu ombro e dizer, meu idoso, eu dou um murro nele. Tem que dizer meu velho, meu querido, meu velho. Aí, sim. Então, eu que já faço da parte desse grupo de homens velhos, entendeu? E vamos aqui entrevistar o nosso amigo Edson, André, viu? E ele vai explicar uma série de coisas que ele tem muita razão. E lá. Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando o programa Simara Heller, ao vivo no 3040-2700 e hoje aqui com o André do Nascimento. Trouxe uma curiosidade para todos nós e aí eu encaixei rapidamente na nossa agenda. Ele é representante do Conselho dos Homens Reunidos do Bairro. O que ele alega? Já existe grupos que defendam a mulher, grupos que defendam a criança, grupos que defendam o idoso, os homossexuais, os negros, os índios e o homem. Quem é que está defendendo nos dias de hoje? E é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá bom? Boa tarde, André. Boa tarde. Bom, eu queria a primeira pergunta, saber como é que surgiu a necessidade de criar esse grupo, esse conselho do homem. O que nós vimos aí, dia a dia, e vemos percebendo que o ponto maior da luta do ser humano hoje é em prol de um nome que todos os dias a gente bate na tecla, que é a violência. E essa violência está causada por quê? Por quem? Como? Então, a gente hoje só vê mais o foco em dizer que o homem está acabando com tudo. Eu, como homem, eu me sinto muito mal com isso. Todo dia que eu saio de casa, que eu chego em casa, que eu me deito, meu pai, que negócio é esse? Toda vez é o foco do nome é o nome homem está acabando com o mundo. A violência é tratada sempre em cima do homem. Que o homem é violento, que está acabando isso é o homem. É aquela palavra sempre o homem. Por que isso? Que o homem maltrata as mulheres. Exato. Aí, aquela coisa. E aí ficou um foco de perguntas simples para a gente. Como é que a gente vamos entrar nessa guerra? De dizer que a gente não estamos aqui com esse número de avanços que está por aí tecnológico e tal, e a gente vê que praticamente isso está prejudicando o nosso nome do homem dia a dia. A gente hoje está ficando reduzido porque a gente hoje sim, existe a gente passar um rodo nas coisas, existe. A gente passar a peneira, existe sim. Então, eu sempre me pergunto, tem preço a gente ser bom? Tem preço a gente ser ruim? Certo? Porque a gente lutamos dia a dia contra nós mesmos para sermos pessoas boas. Então a gente tem de ter merecimento, a gente tem de ser elogiado. E eu agradeço muito aí, a lei do nosso país é boa, é bonita. A intolerância religiosa. Certo? Então essa intolerância religiosa também tem de caber também para o nome do homem também. A gente não só estamos aqui para estar protegendo a situação da intolerância religiosa para as crianças, para o adolescente, para os idosos, como ele falou aqui, mas chamar de velho, eu acho que eu não posso. Ele pode, né? Eu não posso chamar de velho, que aí já estou... Mas a mim você pode chamar meu velho, que eu fico satisfeito. Então, o que a gente vimos dia a dia isso. Então, se colocaram, certo? Como eu estou dizendo, que a lei do nosso país é muito bonita. Mas não se pode se dividir. Existe o nosso artigo de processo penal, que todos nós somos iguais perante a lei. Não é isso, né? Então não se pode, como tem esse assunto, a união dos gêneros. Então, dos gêneros é todo mundo junto. Então, a gente não pode definir a situação mesmo de... Eu fico chocado quando tem tanto núcleos de assistência da mulher, tem o conselho tutelar, tem isso e tal, e a gente fica... E pro homem nada. A gente percebe realmente que, para as pessoas, o homem, numa determinada faixa etária... Realmente, até então, não tinha aparecido ninguém que eu soubesse
com a ideia de começar também a chamar atenção. Poxa, estamos ficando sem espaço, estamos ficando sem proteção, né? Agora eu queria saber quem foi o mentor dessa ideia. Você está com ele aqui pertinho. Foi você, então? Com um grupo ou sozinho? Eu mesmo tinha um grupo com a gente. Eu considero ele como meu amigo. Se separou, mas não é uma separação que a gente diga assim, estamos inimigos. Cada um tem sua forma de pensar. E aí eu não voltei atrás. Quando nós estávamos sentados em uma mesa, nós estávamos tomando aquela cervejinha, pode dizer isso, né? Aí hoje a gente tinha um pode trabalho até dizer muito amarga, longo. viu? Pode até amargo, cervejão, cervejinha, não sei o que, não sei o que lá. Aí o que fizemos? Aí a gente sempre já vinha com esses eventos, o São João da gente, o São João do Betão, aí era feito ali na Travessa do Rosário, onde a gente mora ali na bomba de junto ali. Junto da minha casa. Todos os anos a gente começou. Eu bolei esse nome, o São João do Betão, a feijoada bombada da gente, que é em homenagem ao bairro da Bomba. A gente, o Caruru ali de Maria, né? Então a gente vinha participando de tudo, praticando o Dia da Criança, também o Dia das Mães. Aí tem hora que a gente chegou. E no tempo de Mãe Eulina também, lá com ela ali também, porque ela também morava ali já, pai junto com a gente, né? Tem a situação que praticamente batizou aquilo lá, o barracão de Dona Eulina, né? O barracão lá era a sede. Praticamente a gente tem uma lembrança da associação do bairro de Natal, esse barracão. Agora, André, as pessoas têm visto isso como um conteúdo machista ou as pessoas estão recebendo essa nova ideia de uma forma natural? Está sendo uma forma legal. Eu recebo aquela, vamos dizer assim, rebordosa, né? Vamos dizer. Mas tem hora que quando chega a analisar, diz assim, rapaz, é verdade mesmo, né? É melhor a gente parar para analisar de que a gente está criticando André. Antigamente, eu tive essa noção que, uma época, eu ainda não tinha passado dos meus 60 anos, e aí eu achava, 65, eu achava que realmente, depois de 21 anos em diante, até chegar a 60, 65, não existe nenhuma entidade, não existe um órgão, não existe uma organização, nada que trate especificamente do homem. Tem de todos os outros segmentos, entendeu? A mulher principalmente, tem até a delegacia da mulher. A delegacia do homem não diz que é homem não, mas o homem já entra lá levando borrachada, entendeu? Então a gente precisa proteger o homem, entendeu? Quer dizer, não no sentido de que vá... Não, tem que fazer o que é certo, né? Isso da lei, o papel da lei, entendeu? Não é isso? Positivo. André, como é que foi a filiação? Como é que você faz para filiar as pessoas que queiram participar e se tornarem membros do Conselho? O Conselho, como diz, é um trabalho contra a discriminação da igualdade. É muito gostoso trabalhar nisso, viu, Humberto? Porque a nossa visão vê o outro como ele mesmo, sem... A gente diz assim, poxa, a gente pode mudar assim um pouco. Se a gente não consegue mudar o mundo, o nosso país, mas a gente pode mudar um pouco sim dentro de casa, no nosso bairro. A gente pode se mudar, né? Mudar nosso proceder. A gente hoje tem uma equipe, praticamente a nossa coordenação, de quase 30 pessoas e avançadamente, com a assinatura da gente, todos juntos aí, soma quase 1.000 pessoas já. Porque isso aí é levado para todos os bairros. Todos os bairros de Camaçari, praticamente, a canelinha de André já andou. É isso, né? Tá igual a tartaruga, mas... Agora, qual as condições para se inscrever? Tem que ser maior de 21 anos, tem que ser homem, tem que ter menos de 60, como é isso? Tudo é aberto aí. É aberto? Quer dizer que os velhos podem participar também? Todo mundo. Beleza. Então vou me inscrever. O pessoal aqui no estúdio está dizendo que vai participar, viu? Almi, Louro, o francês que está aqui, Jorge Henrique, todo mundo que está assistindo aqui do sexo masculino estão dizendo que vão se inscrever. Mas assim, o que eu preciso saber é, se inscrever por se inscrever, o que vocês podem fazer pelo membro? Que tipo de orientação? O que eles ganham fazendo esse movimento de se tornarem membros do Conselho? Isso aí é o trabalho
contra a discriminação. É essa parte aí mesmo que é muito importante. No crescimento das pessoas, a gente não só está crescendo pessoas comuns dentro do trabalho, não. A gente está tendo muito conhecimento com empresas, pessoas, advogados, certo? Então, essa série de coisas que leva ao homem recuar da violência. Porque quando ele entende o que é prejudicar uma pessoa, ele não vai prejudicar. Mas quando ele não tem um conhecimento das coisas que ele pode vir no couro dele, vou dizer assim, então ele não quer ficar à vontade. E aí, o que o trabalho do Conselho tem é esse conhecimento das pessoas. É o seguinte, a gente tem que fazer aquele trabalho voluntário dos mais necessitados pela aí, porque o trabalho da gente é aquele mesmo, é nós sentarmos juntos, pensarmos juntos e a gente tratar desse objetivo que é a violência pela aí. A gente não quer ser dividido, não quer estar dividido com ninguém. Nós quer sim que nós todos estejamos juntos da mesma forma, como reza a lei, como forma a lei, e é assim que tem de ser. Né? Quer dizer que eu estou entendendo o seguinte, que o grupo, né, esse conselho, é um conselho que vai conscientizar aquelas pessoas que participam do grupo, entendeu? De um comportamento próprio de um homem, porque assim será exigido, entendeu? De todos, não é isso? Em função da lei e tudo, quer dizer, mais um trabalho de conscientização para que a gente possa realmente ser um homem de verdade. Bom, agora vocês pensam em promover palestras, encontros regulares, para que haja esse fortalecimento de conceitos em comum. Como seria isso? Isso é o ponto que praticamente é o que nós vamos pedir muito mais, vamos cobrar. Porque você não vê você não vê um dia praticamente um congresso em prol da saúde do homem. Você não vê uma palestra na Câmara Municipal. O ano todo você não viu sentar alguém para falar praticamente do interesse do homem na sociedade, da luta, da batalha, o tanque de guerra que o homem é. Certo? Não discriminando ninguém, a mulher também está firme, também está a peça-chave da sobrevivência do sistema hoje em relação à paz, é as mulheres. A mulher está demonstrando que elas estão na garra. Mas tem coisa que ela só não pode. Não existe isso, nem Deus deixou isso para ela. Deixou a responsabilidade maior em cima disso mesmo. É do homem, não vai fugir não. Isso quem colocou não foi o homem. Quem colocou essa parte aí, a obrigação foi Deus. André, vocês têm muito trabalho pela frente, viu? Mas agora eu também quero saber de você o seguinte, existem fins lucrativos nessa sua iniciativa? Não, nós não temos não. Aqui nós trabalhamos mesmo com amor mesmo ao próximo, a vida, o ser humano aqui, a educação do ser humano, certo? E aí o que vir, eu acho que é Deus que vai dar isso, né? Bom, e tem algum vínculo político ou religioso? Tem alguém por trás disso, dando esse impulso para que você desenvolva esse projeto? Tem. Legítimo assim de dizer que não tem, eu não posso dizer. Mas realmente não abraçaram ainda. Estão ainda em discussão, porque eu também sou daquele. Eu não quero fazer uma coisa dessa para depois eu estar chegando aqui dando essa mesma reportagem mais diferente, em dizer que o trabalho está na mão de pessoas já que estão usando, certo? Em uma formação de não levantar, mas sim demolindo, porque vai cair. A malfama vem, é isso, né? As críticas pesadas, praticamente você tem de estar respondendo coisa que você falou uma coisa antes e amanhã você está fazendo diferente. Então, eu espero que o Conselho sempre bata nessa tecla. É contra a discriminação? Então é para todos. Quem quiser ajudar, a porta está aberta. Não sem cobrar nada de ninguém. Vocês estão promovendo uma marcha que vai acontecer em novembro e já agora em janeiro você já fez contato aqui conosco para mostrar esse projeto com uma antecedência de 11 meses. Como é que é? O que vai ser essa marcha? Essa marcha aí é em prol de tudo, né? Que a gente diz assim, mas não pode ser tudo. Isso é tudo colocado em pauta assim. Tudo nós temos dentro do nosso grupo. Tem pessoas que defendem a rádio, tem pessoas que defendem a televisão, tem pessoas que estão acontecendo coisa na saúde, tem pessoas que estão dentro da polícia, tem gente que está no Ministério Público, tem gente que está... Então é todo mundo junto numa mesma campanha. Então esse arrastão da gente, a grande marcha dos homens, Camaçari, região Bahia, Brasil, nós chamamos logo completo, porque ninguém a gente quer deixar de fora.
porque essa é uma batalha completa da gente. A gente não quer deixar nada de ninguém de fora. Mulher pode dar sugestão? Hoje, positivo. Aí então o que eu tem vou mais dar aí uma tá... sugestão. Olha, a minha sugestão é que tenha um tema, senão vocês ficam num conteúdo extremamente abrangente, né? E podem até se perder. Eu imagino, inclusive, assim, que para o telespectador que está assistindo em casa, deu para perceber a necessidade, sim, de ter um conselho do homem que vise estimular palestras sobre a saúde do homem, sobre o mercado de trabalho para o homem, sobre educação familiar, sobre os novos rumos da política brasileira e a posição do homem disso. Mas, assim, é preciso um caminho. Senão, como é que você vai conquistar as pessoas, né? Se você coloca a coisa de uma forma muito abrangente, eu não sei se vai caber, por exemplo, sabe, eu estar lá com determinado projeto naquele dia. Então, uma sugestão de uma mulher que você disse que aceita, tá certo? Agora a gente vai pedir suas considerações finais, falar mais um pouquinho, porque o nosso tempo já está bem apertadinho. Em conteúdo mesmo, a gente, como falou, eu acho que é o peso do nosso trabalho, é isso. Quando se mexe na situação direitos iguais, direitos humanos, eu acho que mexe na situação política. Porque será mesmo que nós somos iguais? Será que a gente deve mesmo olhar o outro como igual, com igualdade? Eu acredito que tem assim, a gente tem de ter a patente, certo? Humberto é um pai de família, é um senhor, um velho. É isso, então a gente tem de sim considerar. Existe esse nome igualdade, então é muito difícil de lidar com ela. Então a gente hoje aqui estamos para manter uma só, que é não ter discriminação, não ter a desigualdade com ninguém. Isso mora dentro de cada um de nós. Mas que nós temos de respeitar cada um da sua forma, nós temos. A polícia é a polícia, o delegado é o delegado, o juiz é o juiz. Então a gente tem de respeitar, sim. Não é dizer que não... Como é que eu vou ser igual a mim? Então tá. Doutor Ellery, vamos lá nós vamos conversar aqui mais um pouco. Eu quero apenas mostrar aqui o design de nossa camisa o da design marca. Da camisa e tudo, o arrastão. E aqui dentro estão os documentos, entendeu? Que vão conduzir, gerir, administrar, orientar, entendeu? A essa medida, essa iniciativa do André, certo? Okay. Bom, já fez suas considerações finais? Ok, quero lhe convidar novamente, André, à medida que a coisa vai andando, quando vocês tiverem algumas reuniões, algumas conversas, traga para cá, para a gente apresentar ao nosso público, o público participar também e sugerir. Entendeu? Porque eu já vi que quando você fala em homem, não é excludente. Não. Todos participam, desde o pequeno, o jovem, a mulher, a criança, o adolescente, tudo, com um objetivo único, é de formar o caráter do homem como ser sobre esta terra. É isso que eu estou entendendo. Isso é muito importante, porque sai uma série de movimentos para todos os lados e falta isso que você está colocando tão bem, essa organização completa, geral, ampla e restrita. Entendeu? Então, quero lhe agradecer a sua presença, essa ideia. Amigos, Conselho dos Homens Reunidos do Bairro da Bomba. Endereço Travessa do Rosário 32, Bairro do Natal. Projetos Homens Sem 100, Violência contra a Discriminação da Desigualdade. E-mail, Conselho dos Homens Reunidos do Bairro, @hotmail.com. Repetindo, tudo escrito em minúsculo, como vocês sabem. Conselho dos Homens Reunidos do Bairro, @hotmail.com. Tem CNPJ, tem telefone, 8240-0878. Ok? Te agradeço, André, te agradeço, Ilai, te agradeço, o telespectador, entendeu? Pela sua paciência e sua compreensão. Programa Simara L, sempre à sua disposição. Ajude-nos a melhorar. Telefone, contribua. Ligue para nós por e-mail, por qualquer método. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe a todos.